Crossfight Bidaman trouxe uma estrutura muito nova e muito diferente para a linha Bidaman como um todo na franquia para atacar a Tomy. E quando foi lançado o sistema Emblem Charge, todos já esperávamos que os principais Bidaman da série anterior recebessem uma versão atualizada, uma evolução por assim dizer. E assim foi. Algumas dessas evoluções eu já tenho vídeos aqui no canal inclusive, e elas são simplesmente sensacionais. Mas uma das evoluções que foi mais incrível, que tem um desempenho interessante para dizer o mínimo, mas que trouxe como novidade um duplo Emblem Charge, é essa maravilha aqui, um Rising Dracian. Esse daqui é um Starter CB72 Rising Dracian e claro, ele pertence ao sistema Emblem Charge. Essa daqui é a evolução do nosso Accel Dracian, e ele traz um duplo Emblem Charge que eu vou explicar em detalhes no vídeo de hoje. Obviamente, a Takara Tomy caprichou bastante no design dele, com bastante azul e uma embalagem em dourado e vermelho, onde na parte de trás podemos ver algumas características de como o Bidaman funciona, qual a potência dele, e ele ainda mantém algumas das características do Accel Dracian e traz um núcleo muito exclusivo. Observamos também que do lado aqui da embalagem nós temos um gráfico que mostra o Rising Dracian ter 8 de poder, 4 de controle e 3 de Rapid Fire. Considerado um dos Bidaman lendários, o Rising Dracian traz para nós aqui uma característica única, uma peça excelente para coleção, e claro, a gente vai analisar esse cara aqui com detalhes após a montagem. Basicamente isso que vem na embalagem, depois de colar todos os adesivos, é claro, nós temos as partes do Rising Dracian, bem como alguns parafusinhos, a ferramentinha para ajudar a apertá-los e também o pequeno gatilho dele. Vamos então para a montagem do Rising Dracian, que é bem simples, até porque os Bidaman do sistema Emblem Charge já vem com o núcleo já montado, então é muito mais fácil a gente montá-lo de uma maneira geral. Basta que a gente encontre aqui o encaixe para o bracinho dele, e também já encaixe o parafuso. Com o auxílio daquela ferramentinha, a gente só aperta um pouquinho, o suficiente para que ele firme a peça. Mesma coisa do outro lado. Para finalizar, encontramos aqui esses dois espacinhos embaixo para encaixar os pezinhos dele, dessa forma. Então só posicionamos os parafusos e com o auxílio da ferramenta, mais uma vez, a gente só fixa as peças. Para finalizar, posicionamos o gatilho dele aqui para encaixar e pronto. Temos aqui o nosso Rising Dracian. Caraca, olha que Bidaman sensacional, cara. Olha esse design, que é isso, meu amigo. Ele também vem com uma Bidama comum, que a gente pode colocar aqui e ver como ele fica de modo geral. Uau! Além de ser um modelo muito bonito, o Rising Dracian traz várias mecânicas, afinal de contas esse daqui é um Bidaman do sistema Emblem Charge e por isso mesmo ele traz mecânicas nas 3 peças fundamentais, que é cabeça, braços e pernas. Ele tem aqui várias mecânicas para que nós consigamos ter um melhor suporte na hora de segurar ele e um tiro mais potente também. A começar pelo núcleo dele, o Rising, a gente observa essa estrutura em amarelo aqui, é uma estrutura de borracha para fazer com que ele tenha uma pressão muito grande e ele continue com aquela característica do Accel Dracian, que é atirar a Bidama e quando ele sai do núcleo, ela sai girando para que quando ela caia no chão, ela acelere e continue o seu caminho rumo ao alvo. Essa rotação da Bidama funciona muito bem no Accel Dracian, imagino que no Rising Dracian não seja diferente. Outro ponto interessante é a estrutura da cabeça dele. Nós vemos que ele tem uma estrutura com plástico aqui translúcido e ele tem 2 modos diferentes para que você tenha um maior conforto na hora de segurar. O ideal é que você coloque os seus 2 indicadores aqui nesses suportes para que você tenha mais precisão na hora de você segurar e ativar os modos extras do Emblem Charge desse Dracian. Mas caso esteja um pouquinho desconfortável, basta que você remova essa parte aqui da frente e coloque ela um pouquinho para baixo. Ela vai ter um encaixe aqui também. E assim o Dracian fica com uma máscara um pouquinho diferente, com um aspecto de dragão também, mas ele vai ter mais espaço aqui em cima, mais conforto para que você apoie os seus indicadores. Seguindo para os braços dele, a gente vê que tem mais estruturas com plástico translúcido aqui, e é exatamente nesse plástico que nós podemos observar o emblema dele ali. Olha só, dá para ver no reflexo da luz, bem de leve, o reflexo dele. Esse daqui é o Emblem Charge dele, e quando você pressiona essas 2 peças para trás, ou seja, mais uma vez sendo super confortável de segurar,
na parte interna do seu núcleo, exatamente aqui. Ele vai pressionar a parte interna do núcleo para fazer com que a Bidama tenha mais pressão na hora de sair. Esse daqui é o primeiro Emblem Charge do Rising Dracian e é muito poderoso, ele consegue um tiro realmente forte. E sim, eu disse primeiro Emblem Charge porque ele tem 2 Emblem Charges para serem ativados. E claro, depende de como você quer lançar a sua Bidama. O segundo Emblem Charge fica aqui nesse componente dos pezinhos do Rising Dracian. E esse é um componente que observamos nos 2 pezinhos dele. É um Emblem Charge interessante porque ele faz com que o núcleo se eleve. Quando você pressiona, observe o que acontece com o núcleo. Em teoria, você vai ter mais pressão aqui na parte de baixo e vai fazer com que a Bidama fique ainda mais pressionada dentro do núcleo e ele lance mais forte. Contudo, isso nem sempre acontece porque na verdade o encaixe não é tão bom assim, ele acaba entrando aqui embaixo do núcleo e ele não consegue ter o apoio necessário para que ele tenha uma pressão forte no núcleo. Então, o segundo Emblem Charge ele é legal, mas na verdade o que funciona mesmo e que funciona muito bem é o primeiro Emblem Charge, que segura bem os suportes aqui dentro do Rising Dracian. O tanto de detalhes que esse modelo tem é simplesmente sensacional, definitivamente uma evolução que vale muito a pena e foi bastante difícil conseguir ele para a coleção. Então, com 2 Emblem Charges para serem ativados, com um núcleo que tem uma camada de borracha para fazer a Bidama acelerar, eu quero ver se esse Rising Dracian consegue mesmo ser tão confortável assim para tirar e derrubar alguns alvos. Começamos com o teste básico de força, então vou atirar com o Rising Dracian 3 vezes, uma sem Emblem Charge, outra com o primeiro Emblem Charge e outra com o segundo ativados respectivamente. O alvo é bem simples, é um alvo desses aqui grandes com 4 Bidamas dentro para ele ficar bem pesado e ver a potência do tiro desse Rising Dracian. O primeiro sem Emblem Charge. O efeito que a bolinha pegou foi ótimo, hein? Com o primeiro Emblem Charge ativo. Deu para perceber que com o segundo Emblem Charge ativado, a bolinha saiu num ângulo mais alto e atingiu o alvo no meio, que é bem interessante. Para um próximo teste, vamos fazer um pequeno boliche aqui, vai? Tem vários pinos ali alinhados, todos eles com uma Bidama dentro de cada um, para que tenha um pouquinho mais de peso. E mais uma vez, 3 tiros. Ok, bem forte mesmo. Um Lucky Spot. Como deu pra ver, o Rising Dracian é extremamente forte. Embora o segundo Emblem Charge não dê muita força para ele, ele faz o que ele promete no nome. Ao elevar o núcleo dele um pouquinho, utilizando o segundo Emblem Charge aqui, pudemos observar que ele conseguiu lançar a Bidama num ângulo um pouquinho mais alto, e isso fez com que ela atingisse o centro daquele alvo grandão que a gente testou primeiro. Foi bem interessante fazer esse teste, mas principalmente a potência dele com o primeiro Emblem Charge apenas ativo, fez com que a bolinha tivesse uma aceleração muito interessante e muito mais eficiente do que com o próprio Accel Dracian. Estou muito feliz de poder fazer esse vídeo e testar esse Bidaman, que é uma das raridades hoje em dia, um dos modelos mais interessantes e mais esperados na época. Hoje é um item de coleção valiosíssimo. O Rising Dracian não é apenas um modelo muito bonito, como também é um modelo muito poderoso para o sistema Emblem Charge. Bom, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, então não esqueçam de deixar um gostei aí e até a próxima!